Com certeza você já ouviu muito falar sobre o tempo de Deus, e é claro que ele é de fato totalmente diferente do nosso. Na agenda de Deus não há atrasos, e é exatamente esse o tema dessa mensagem de hoje, o relógio de Deus. Então já sabe, né? Curte, comenta, inscreva-se aqui, compartilhe, tá bom? Outra coisa, me ajude aí impulsionando ainda mais, tá? Deixa um pedido de oração aqui, tenho certeza que vai ser muito abençoado. Não saia antes da oração, que eu quero abençoar você no final com uma oração, tá bom? Deus te abençoe e vamos para a nossa mensagem de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 35 diz: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Sabe, esse milagre aqui que nós estamos falando, continuando os nossos 3 últimos milagres, Jesus agora faz uma sequência de milagres ali, desembocando em Marcos 4 e 5. Ontem falei sobre a mulher do fluxo de sangue, você está acompanhando. E esse milagre aqui, Jesus na verdade saiu para realizar este milagre. Foi Jairo que foi atrás de Jesus para que ele curasse a sua filha. A filha de Jairo estava enferma e Jesus se levantou para curar. No meio do caminho, houve uma interrupção. No meio do caminho, apareceu a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue roubou uma parte do tempo de Jairo, da filha de Jairo, para que pudesse ir lá e curá-la. É interessante que nesse texto tem algumas coisas que nos chamam muita atenção. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos de uma hemorragia. E eu falei ontem, o sangue é o símbolo da vida. Então, a vida se esvaía daquela mulher pouco a pouco. A filha de Jairo, por sua vez, ela tinha 12 anos de idade. Ou seja, o tempo de nascido que a filha de Jairo tinha era o tempo de morte da mulher do fluxo de sangue. Esses 12 anos são compatíveis. Todas as vezes nós falamos sobre fazer aniversário, completar mais um ano de vida, a gente pode olhar para o outro lado também, que cada ano a mais é um ano a menos. Cada vez que nós andamos para frente, nós chegamos mais perto do fim. Então, por isso nós precisamos celebrar a vida e nós precisamos aproveitar cada momento da vida, porque nós não sabemos quando será o último dia de vida. Nós estamos vendo aqui um texto a qual uma mulher que acabou de ser curada por Jesus saiu saltando feliz da vida. Eu fico imaginando que Jairo estava lá e Jairo viu esse milagre. Jairo viu Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando a fé de Jairo lá em cima. E de repente, quando acaba de acontecer esse milagre, as pessoas chegam para Jairo e falam: para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu fico imaginando a fé de Jairo indo lá embaixo. Esse texto aqui, ele tem 2 porquês aqui que nos chamam muita atenção. O primeiro porquê é uma pergunta dos incrédulos para Jairo, diante de Jairo e diante de Jesus. Os incrédulos chegaram para Jairo, e geralmente quem faz isso eu falo incrédulo porque é quem não crê, chega diante de Jairo e Jesus do lado, Jesus ouvindo, dizendo: pare de incomodar o mestre. Pare de enfadar o mestre. Por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. É a pergunta dos incrédulos. E de contrapartida também tem a pergunta de Jesus. Agora é de Jesus para os incrédulos. Jesus chega na casa de Jairo, o alvoroço toma conta. Jesus olha para aquela cena e fala: por que vocês estão chorando? Não fica com medo não. A menina não está morta, a menina dorme. Então você percebe que essas 2 perguntas é o que vai nortear a nossa conversa de hoje. Primeira pergunta, os incrédulos para alguém que está precisando de um milagre de Deus. Por que você está incomodando o mestre? Por que você está orando ainda? Por que você ainda vai na igreja? Não é? Parece que nos momentos nós mais precisamos de fé, é hora que aparecem uns missionários de Satanás para tentar abafar a nossa fé, tentar nos calar, né? Por que você está ainda fazendo isso? Para de ir para a igreja, olha lá. Depois que você começou a orar, depois que você começou a buscar a Deus, sua vida piorou, não é? É a mulher que não orava pelo marido. O marido chegava em casa à meia-noite. Quando ela começa a orar por ele, quando ele chega é 4 da manhã, né? Aí vem a superstição, fala: por que você começou a orar? Já passou por isso? Então não tem... É algo que os incrédulos fazem, eles fazem isso com muita força, sempre saltam ao nosso coração dizendo: para de orar, para de incomodar o mestre. E é aqui que nós precisamos lembrar do que Jesus diz para Jairo, que Jesus também diz para nós. Eu fico imaginando, depois de ouvir essa notícia, a fé de Jairo vai lá embaixo. Jesus então olha para Jairo e fala: não temas, crê
somente. Jesus tenta fazer com que Jairo olhe de volta para Jesus e diga: não olhe para nenhuma circunstância ao seu redor, olhe para mim, crê somente. Aquilo que eu acabei de fazer aqui com essa mulher do fluxo de sangue, eu posso fazer lá na sua casa também com a sua filha. E nesse contexto que nós vamos vendo a fé de um homem voltando e se reativando e enchendo novamente. É exatamente aqui que eu consigo ver o quão é importante estar perto de Jesus. Já era um chefe da sinagoga, um principal da sinagoga. E para um chefe da sinagoga, um judeu puro sangue, ir atrás de Jesus, ele teve que engolir seu orgulho seco. Muitas vezes Jesus vai nos fazer engolir nosso orgulho seco com farinha, para que nós possamos ver que quem faz as coisas acontecer na nossa vida é Jesus, e é sempre da forma dele, do jeito dele e no tempo dele. É por isso que o relógio de Deus é totalmente diferente do nosso relógio. A agenda de Deus é totalmente diferente da nossa agenda. A agenda de Deus sobrepuja a nossa agenda. A agenda de Deus, ela faz com que a nossa agenda fique em segundo plano, porque Deus tem um tempo e um propósito determinado para toda e qualquer situação e pessoa. Jesus queria curar aquela menina, Jesus queria salvar aquela menina, Jesus queria ressuscitar aquela menina, Jesus queria fazer aquilo, mas tinha que ser em um tempo determinado, em um tempo de morte, a qual a glória sobrepuja a cura. Sabe por que Jesus chegou atrasado no velório, no sepultamento de Lázaro? Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, Jesus permanece ali ainda onde está, mais 2 dias. O mensageiro volta dizendo, falando: não, o mestre falou que não se preocupa não, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas o interessante é que Lázaro estava morto, Lázaro estava sepultado, tinha 2 dias. Então Jesus chega no 4º dia. Lázaro já estava enterrado, Lázaro já estava fedendo. E eu sempre perguntei, por que Jesus chegou atrasado ali? Por que Jesus não chegou antes? Por que Jesus não mandou uma palavra lá onde é que ele estava, dizendo: Lázaro, saia para fora? E com certeza Lázaro sairia para fora. Mas não, Jesus deixou para poder chegar lá no 4º dia. Havia uma cultura entre os rabinos judaicos que a pessoa só poderia ser ressuscitada após a morte de 3 dias. Após 3 dias, só mesmo se o Deus vivo se encarnasse, viesse na terra e o próprio Deus então fizesse a ressurreição daquela pessoa. Jesus chega no 4º dia para poder quebrar com o paradigma judaico-cristão, dizendo para aquelas pessoas que ele era o próprio Deus encarnado que estava ali. Ele era capaz de ressuscitar no 4º dia, fugindo todo o cronograma humano e mostrando que a agenda divina é sempre superior à agenda humana. É por isso que aquela enfermidade não foi para a morte, mas para a glória de Deus. O segundo porquê é o porquê de Jesus para os incrédulos. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçando? Jesus chega lá e vê um pânico tomando conta do ambiente. Jesus então libera uma palavra, chama os pais, aqueles que precisavam crer, e diz: vamos cá, vamos ver um milagre acontecendo. Por que Jesus não permitiu que todos os outros entrassem? Deixa eu falar um negócio para você. Jesus só permitiu que o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João entrassem ali. Apenas 6 pessoas participaram daquele momento ali. Sabe, na vida da gente tem coisa que quem não crê não vai poder ver. Quem não crê não vai poder entrar na sala do milagre. Quem não crê não vai poder entrar no quarto do milagre. Quem não crê vai ter que ficar de fora e só vai ver o resultado. É por isso que muitas vezes na vida da gente nós não podemos andar com todo mundo. Tem gente que não pode andar com a gente porque a falta de fé dele vai gerar em nós um medo tremendo. A falta de crença em Jesus, a falta de acreditar em um milagre vai fazer com que nós também deixemos de acreditar. Em Israel, quando alguém medroso, quando aquela pessoa estava tomada de medo, ele não iria para a guerra porque ele iria desencorajar os outros. É por isso que você não pode andar com gente medrosa, você não pode andar com gente com falta de fé, porque essas pessoas farão com que você também fique sem fé. É por isso que para presenciar e testemunhar os milagres de Jesus, só mesmo aqueles que acreditam somente aqueles que andam com Jesus, somente aqueles que ouviram de Jesus. Não temas, crê somente. Esses é quem pode entrar naquele quarto secreto
e ver um milagre poderoso da paz do Senhor. É por isso que hoje eu quero dizer para você, para que você possa viver algo extraordinário da paz do Senhor, para que você possa viver milagres da paz do Senhor, ande com gente com a fé lá em cima, ande com gente que acredite no Senhor, ande com gente que enxerga o milagre antes mesmo que ele aconteça, ande com gente que está crendo no mesmo Deus que você, que bate o coração na mesma frequência, na mesma sintonia que você. É por isso que eu quero orar hoje por você. Os nossos devocionais, nossa rotina espiritual aqui, sempre meio-dia, tem sido momentos abençoadores de injetar fé e creia no coração de muita gente. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por gente que vem no nosso devocional, gente que vem tomar essa porção todo santo dia. Em nome de Jesus, abençoa. Dá fé no coração desse homem, dessa mulher, que seja capaz de crer categoricamente no Senhor. Repreenda, Senhor, as distrações, aqueles que maldizem, aqueles que deixam de crer, aqueles que a falta de fé gera medo na gente. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Nos levanta nesse tempo. Aumenta a fé no nosso coração, para que possamos ver e testemunhar seus milagres nesse tempo. Injeta fé no nosso coração, porque nós queremos ser daqueles que entram no quarto do milagre, que entram no cantinho do milagre, não dos que ficam de fora e só vê os resultados prontos, não. Nós queremos acompanhar o processo e não apenas ver os resultados. Pai, em nome de Jesus, nos usa nesse tempo, nos levanta nesse tempo e nos aviva nesse tempo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faz um favor, compartilha, só tem você, compartilhe. Faz outro favor, já se inscreveu? Se não, inscreva-se, vai na setinha e compartilha. Deixa um comentário aqui também, bota um pedido de oração aqui. Deus te abençoe. Até amanhã, nosso próximo devocional. Abraço, gente boa!